Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do Seminário de Inteligência Física. Tem sido muito legal compartilhar desses momentos especiais com cada um de vocês. Então, você já sabe, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. E nessa noite, nós temos a alegria de receber aqui no Centro de Influência o Dr. Wallner, que é médico especialista em diagnóstico por imagens. Bem-vindo, doutor. É com o senhor a palavra. Muito obrigado, Agenor. É um prazer muito grande estar participando aqui desse seminário de inteligência física. Para nós é uma oportunidade muito grande poder compartilhar com vocês informações que podem trazer uma perspectiva de mudança para melhorar a nossa saúde. Um tema muito em alta hoje em dia, né? E dentro dos temas que estão sendo abordados, o tema de hoje fala sobre a forma inteligente de lidar com o sono. Como podemos turbinar a nossa imunidade através do sono. Para dar início a esse tema, vou começar apresentando de forma breve o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo contra os agressores, que podem ser bactérias, podem ser vírus, fungos, enfim. As próprias células do corpo, quando estão também defeituosas, elas podem ser identificadas. É muito importante esse sistema e ele é imprescindível para a vida. Uma pessoa que tem esse sistema de defesa muito baixa, por exemplo, um paciente com o vírus do HIV, sem tratamento, ele pode morrer por pegar qualquer infecção que em uma pessoa saudável não causaria nenhum dano. E também o excesso desse sistema imunológico, desse sistema de defesa, quando ele está exacerbado, ele pode trazer também prejuízos, como, por exemplo, doenças autoimunes, reações alérgicas, né? Todos esses problemas estão envolvidos com o sistema imunológico. Então, vamos lá. Eu vou pedir para projetarem aqui a imagem, resumindo aqui como seria o nosso sistema imunológico. Temos ali ao lado esquerdo da tela, falando sobre a imunidade inata, e ao lado direito a imunidade adaptativa, também chamada de adquirida. É uma forma teórica de dividir, porque esses sistemas eles se interagem de várias formas diferentes mecanismos, mas, assim, resumidamente, o sistema da imunidade inata é aquele que está preparado constantemente para combater qualquer tipo de agressor. Então, nós temos aí as barreiras epiteliais, como, por exemplo, a pele, é uma das barreiras mais importantes. Então, por exemplo, quando acontece um corte da pele, aquele ferimento deve ser bem higienizado. Por quê? Porque através daquele corte podem entrar micro-organismos, bactérias, e podem ocasionar ali uma infecção dos tecidos que estão desprotegidos. Essas barreiras epiteliais, elas também estão revestindo o nosso sistema digestivo. Então, é considerado todo esse trajeto por onde passa o alimento, também é considerado uma região externa do corpo, e a parte interna seria, logo após essa barreira epitelial, nós vamos ver melhor uma imagem logo mais. Temos também no sistema da imunidade inata algumas células, né? Ali estão exemplificados os fagócitos, células dendríticas, células NK, e temos também algumas proteínas que têm função muito importante, são chamadas proteínas do complemento. É muito importante a gente ressaltar que quando a gente está tentando melhorar a nossa imunidade, nós estamos falando da imunidade inata, aquela que está constantemente atuando, independentemente de quanto tempo de vida a pessoa tem e quais foram as experiências no passado. A imunidade adaptativa, ela, que está ao lado direito aqui da tela, ela tem uma função muito mais precisa e específica e um desenvolvimento de anticorpos que permitem o reconhecimento específico de algumas células. Então, por exemplo, o efeito da vacina ele é direcionado para a imunidade adaptativa. Então, no momento que a pessoa entra em contato com aquela bactéria ou com aquele vírus, o corpo tem uma reação muito mais específica, muito mais rápida. Percebam, então, obrigado pela imagem ali, percebam, então, que o sistema imune
ele é constituído por diversos fatores, e ele é um sistema muito complexo. Praticamente tudo que está relacionado com a vida, obrigado aí pela imagem, o sistema imune, como todos os sistemas relacionados da vida, eles são sistemas complexos. A gente apresenta aqui uma simplificação, mas isso é só para demonstrar como há uma interação muito afinada entre os elementos e que pequenas variações dos nossos hábitos, seja dos hábitos alimentares, do sono, do exercício físico, podem ter uma influência muito grande nessas respostas imunológicas. Então, por exemplo, tem um estudo recente falando sobre o risco de morte pelo coronavírus. Pessoas que são fisicamente ativas, praticam atividade física, elas têm um risco 30% menor de morrer pela doença, independentemente dos outros fatores de risco. Então, o sedentarismo poderia ser apontado aí como um dos principais fatores de risco. E nós sabemos que o exercício físico ele estimula de forma muito intensa a imunidade inata, a produção e liberação desses fatores. Temos também a questão da imunidade através... Um outro exemplo que eu daria também da imunidade, que é a próxima imagem, fala sobre vários órgãos do organismo que estão atuando constantemente nesse combate. Aí essa imagem mostra, eu vou falar resumidamente, as amígdalas, amígdalas são órgãos linfáticos que estão próximos aqui na parte posterior da nossa cavidade oral, da boca, né? Temos nódulos linfáticos. Atualmente, a nomenclatura é de linfonodos. O timo é um órgão muito importante, localizado no tórax. Também temos o baço, o apêndice, que por muito tempo foi considerado um órgão vestigial, ou seja, os cientistas achavam que era um órgão, através da ideia, né, do conceito da hipótese da evolução, que era um órgão que teria sofrido uma involução com o passar dos anos. Mas hoje nós já sabemos, as descobertas mais recentes, de que o apêndice ele é um órgão onde se concentram uma quantidade muito grande de células imunes, e foi demonstrado já que as células do sistema digestivo elas têm um processo como de um treinamento, é como se fosse um centro de treinamento para essas células depois desenvolverem as atividades delas no trato digestivo. Isso trouxe também uma importância muito grande para esse órgão. Infelizmente, muitas vezes ele tem que ser removido, né, cirurgicamente, mas ele tem, sim, a sua importância na proteção do sistema digestivo. Enfim, a medula óssea também, lá embaixo, dentro dos ossos grandes do corpo, é onde a produção dessas células, a maioria desses elementos, eles estão sendo produzidos nesse órgão, né, que é um órgão intraósseo. A gente sempre tem, às vezes, sempre tem a ideia de que o osso ele é uma estrutura como se fosse puramente de sustentação, mas ele é muito importante. Dentro dessa estrutura acontecem produções de grande quantidade de células importantes para o sistema imune. Por isso que é importante também ressaltar, eu aproveito a oportunidade para falar sobre a doação de medula óssea, né? Quando você vai doar sangue no Hemosk, por exemplo, eles perguntam se você gostaria de ser doador de medula óssea. E o que isso significa? Se em algum momento um paciente, por exemplo, com uma doença, um câncer linfático, né, uma leucemia, ele precisa receber um novo grupo de células que produzam células do sistema imunológico, eles podem retirar uma pequena quantidade do doador e isso pode salvar uma vida através desse transplante, no caso de colocar as células de uma pessoa saudável na região óssea de uma pessoa doente. Então, vejam como esse sistema imunológico, conforme a gente vai se aprofundando, ele vai apresentando maiores níveis de complexidade e a ciência tem avançado muito. Aqui eu trouxe um esquema que mostra sobre o maior órgão linfático do organismo, que é chamado de tecido linfóide associado à mucosa. Justamente na mucosa do sistema digestivo, nós temos ali metros e metros de trato gastrointestinal, e
Vemos aqui ao lado esquerdo da tela uma fotografia de um corte microscópico do sistema digestivo. Temos ali na parte superior o epitélio, que era justamente aquela região que protege fisicamente, é uma barreira física, né? E logo abaixo, percebam ali, esse acúmulo roxo é um acúmulo de células do sistema linfático. E eles têm ali constantemente uma interação com os alimentos, também com as moléculas que são digeridas, né, que são ingeridas através da alimentação. Então, percebam ali ao lado direito da tela, como esse sistema ele é complexo. Ele envolve numerosas estruturas e interações entre elas. Percebam como há um nível de complexidade muito elevado e que vários fatores, seja da alimentação, eu vou repetir esse conceito, alimentação, exercício físico, sono, que é o que nós vamos estar tratando hoje, eles podem sim acarretar em grandes mudanças no comportamento desse sistema. Nós vamos abordar hoje o tema do sono. Como podemos turbinar ou potencializar, aumentar a capacidade do nosso corpo de proteger contra esses agentes agressores através do sono. Ou qual é a influência que teria o sono com esses fatores imunológicos. Então, eu vou pedir para projetar aqui a imagem do globo terrestre. Vamos agora mudar o tema e falar um pouquinho sobre sono. Essa imagem que eu trouxe, que apresenta ali o planeta Terra, é para mostrar que nós somos regidos por leis que estão muito além da nossa vontade, muito além da atividade humana. Nós temos o sistema solar, um sistema também finamente ajustado, altamente complexo, no qual inúmeras forças físicas estão atuando, e nós sabemos que a Terra ela gira ao redor do Sol, e ela também tem um giro diário ao redor do seu próprio eixo. E nesse giro diário, no seu próprio eixo, acontece que uma parte que vai estar exposta para o Sol é um momento que o dia está claro. E quando nós estamos de costas para o Sol, é o momento da noite, é o momento escuro do dia. Isso está muito além do que nós podemos controlar como seres humanos. A gente pode acender a luz elétrica ou acender uma fogueira, apagar a luz, fechar, colocar um blackout. Isso a gente consegue fazer, artificialmente controlar a iluminação. Mas o dia e a noite são regras universais. Então, são regras nas quais nós temos que tentar nos adaptar a elas. E não tentar viver da forma como nós queremos, achando que não vai ter nenhum impacto no nosso funcionamento, na nossa vida. O sono, na nossa espécie, ele acontece no período noturno. A escuridão ela tem um impacto sobre o estímulo do sono. E nós vemos aí, trouxe também uma imagem que aborda como que funciona esse período de sono. É um gráfico, isso também já é algo clássico, né, sobre o funcionamento do sono. Percebam ali no início do período do sono, temos o indivíduo acordado, ou seja, o nível de funcionamento cerebral dele é máximo, e ele passa por um período de latência, um período para iniciar o sono, e esse período ele varia de pessoas para pessoas. Existem pessoas que com apenas 5 minutos já passaram do ponto de acordado para um estado chamado estado alfa, e já para o início do sono estágio 1, que é quando diminui a atividade do cérebro, né, as funções cerebrais, e entra em um estado de relaxamento corporal. Temos também o estágio 2, que é um sono mais profundo, e o estágio 3, percebam ali, que é o sono de ondas lentas, é o sono mais profundo. Nós passamos durante a noite por 3, 4 ou 5 períodos de sono profundo. E é nesse período que nós temos a liberação de substâncias protetoras para o nosso organismo. Percebam como, também, ao falar do sono, estamos lidando com mecanismos complexos, como, por exemplo, a inativação do sistema nervoso central, do estado de alerta, das sensações, da visão, do tato, do olfato. Então,
numerosos mecanismos acontecem e mudanças do comportamento do sistema nervoso central, de uma forma com interação complexa entre os elementos, para que aconteça o sono. Então, qual seria a importância do sono para a nossa saúde? Bom, muitos anos atrás, na era pré-científica, já se tinha o conceito de que o sono ele traz um vigor, de que ele renova as nossas forças, porque isso é uma questão de observar apenas. Mas muitas pessoas acreditavam que era uma perda de tempo, que quanto menos a pessoa dormisse, mais ela poderia produzir, e isso no decorrer da vida dela, ela seria uma pessoa que conseguiria maior sucesso. Pois bem, com o avanço da ciência, esse conceito ele vem mudando drasticamente, e novas descobertas estão sendo feitas. E eu gostaria de abordar um pouquinho também como o sono ele é importante para a nossa saúde e também para o nosso funcionamento. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de trazer é sobre o sistema linfático. No ano 2013, foi publicado pela revista Science. Eu gostaria que projetassem aqui a próxima imagem. Sem ser essa, a outra. Depois dessa. Isto. O sistema linfático ele foi descoberto recentemente. O que acontece? Nós temos nessa imagem aí projetada na tela, um cérebro, ao lado esquerdo é um cérebro quando ele está dormindo, e ao lado direito o cérebro acordado. Percebam que há uma iluminação ao redor desse vaso sanguíneo quando o cérebro está dormindo. O que isso significa? Durante o período do sono, as células do cérebro se abrem para o transporte de dejetos celulares, de líquido, e a limpeza de proteínas e várias outras substâncias que são tóxicas para o cérebro, elas aumentam, a limpeza dessas substâncias aumenta em aproximadamente 60% durante o sono. E quando a pessoa está acordada, isso também acontece. Percebemos ali ao lado direito da tela, uma iluminação bem fraquinha ao lado desse vaso sanguíneo. O que acontece? Quando estamos acordados, esse fenômeno também acontece, mas ele é muito menor. Qual seria a importância desse novo sistema que foi descoberto? Justamente de que o sono ele ativa um mecanismo de autolimpeza, de eliminação de substâncias químicas que têm que oferecem um risco para o cérebro. Então, já se propõe atualmente que doenças degenerativas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, que são doenças que acontecem devido a acúmulo de proteínas danosas, que essas doenças elas podem ser prevenidas se a pessoa tem um hábito de sono regular e saudável. Também falando sobre o sono, novas descobertas sobre a substância chamada melatonina. A melatonina ela é produzida pelo cérebro durante as primeiras horas do sono. E ela oferece para nós vários benefícios. Um dos principais benefícios é trazer justamente um ritmo para o período de sono e o período de vigília, trazendo durante o dia para a pessoa um estado de alerta maior, uma capacidade melhor de atenção, e durante a noite aquela vontade de dormir, um sono, uma redução das atividades. E quando a pessoa perde esse ritmo, a gente chama isso de disrupção, né? É uma adaptação do termo americano. A disrupção do padrão de sono, ele conduz a várias outras complicações da saúde. Uma delas seria também a redução da capacidade de defesa do organismo. Mas, entre outras também, um estado pró-inflamatório no organismo, e nós temos também um risco maior para doenças como, por exemplo, doenças cardiovasculares e o câncer. Então, percebam que a importância que temos que dar para essa substância chamada melatonina. Como que eu posso fazer para produzir mais melatonina? Bom, é simples. Dormir cedo e dormir bastante. Esse seria o resumo.
Quando nós dormimos cedo, nós produzimos uma quantidade maior de melatonina e podemos ter, assim, seus benefícios. Muito bem. Um outro benefício que temos do sono de qualidade é a produção do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, chamado também de GH, ele é muito importante durante as etapas, como o nome já diz, de crescimento do indivíduo, durante a infância, a adolescência. Porém, na fase adulta, ele continua tendo efeitos benéficos para a saúde, protetores para a saúde. Por exemplo, quando a pessoa tem níveis adequados de hormônio do crescimento, ela consome maior quantidade de calorias que vêm das células gordurosas. Então, ela consegue ter uma maior facilidade para emagrecer. Além disso, o hormônio do crescimento estimula a construção de células musculares, trazendo também uma melhor condição física. Temos também que o hormônio do crescimento também estimula o sistema imunológico. Percebam como há uma interação entre diversos fatores que vão ter um benefício. E como que eu posso fazer para ter maiores níveis de hormônio do crescimento? Através do sono. Da mesma forma que a melatonina. O hormônio do crescimento ele é produzido principalmente nas primeiras horas de sono, ali no período entre as 10 horas da noite a 1 ou 2 horas da manhã. E se a pessoa vai dormir já depois desse período, a produção de hormônio do crescimento é muito menor. Então, o conselho seria, além de ter um estilo de vida saudável, com alimentação saudável, atividade física e vários outros fatores que estão sendo abordados no seminário, seria interessante a gente começar a pensar como usar de forma inteligente o sono ao nosso favor para beneficiar o nosso organismo. Vamos abordar agora a questão mais direta da interação entre o sono e o sistema imunológico. Eu gostaria que projetassem ali aquela imagem que mostra o cérebro durante o período do sono, exatamente. Essa imagem, nós temos ali mostrando diferentes fases do sono na onda elétrica, né? Isso sendo medido a atividade cerebral. Temos ali o desenho do cérebro e em diferentes momentos do sono a liberação de substâncias. Então percebam ali, por exemplo, que há uma relação do sistema nervoso central com a glândula suprarrenal. Ali está escrito como adrenal, né? A glândula adrenal ela vai receber estímulos do sistema nervoso central e ela vai produzir ali substâncias como a epinefrina. E nós temos também, através das fibras do sistema nervoso periférico, a produção de norepinefrina. E estes hormônios, essas substâncias, elas vão atuar nas células. A próxima imagem, por favor. Então, percebam ali, esse é um esquema que mostra a interação dessas substâncias com a célula. E aí temos o desenho da célula, e no núcleo celular vão ser produzidos fatores que vão proteger ou melhorar o funcionamento do sistema imunológico, e isso vai trazer como benefícios, temos ali embaixo, na última parte, uma melhora ou uma prevenção das doenças cardiovasculares, do câncer, e também, ali está mencionando o transtorno depressivo. Percebam como há uma interação também muito grande entre a saúde mental e o sono. Nós temos vários estudos recentes apontando que, anos antes da pessoa desenvolver, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, que é uma doença gravíssima, né, uma doença mental grave, muitos meses ou anos antes, ela perde o ritmo do sono. É muito interessante também observar que, geralmente, esses indivíduos consomem uma grande quantidade de cafeína, e está sendo feita uma associação direta ou indireta, ainda não sabemos, entre um aumento do consumo de cafeína e o desenvolvimento dessa doença, esquizofrenia. Então, o sono ele faz parte também da prevenção de doenças mentais. As principais, eu mencionei uma delas, que é a esquizofrenia, porém as mais comuns são o transtorno depressivo, o
transtorno de ansiedade generalizada, temos também o transtorno bipolar e o transtorno obsessivo-compulsivo. Todas essas doenças apresentam uma relação com a perda do ritmo do sono. Então, nós vemos, por exemplo, uma pessoa ansiosa, geralmente ela vai apresentar algum tipo de insônia. Um deprimido, uma pessoa depressiva, ela pode ou ter insônia, ou ela pode ter um excesso de sono, tanto durante a noite como durante o dia. O sono em excesso ele também não é recomendável. Agora, falando mais especificamente, como que eu posso melhorar a minha condição imunológica através do sono? De que forma isso pode acontecer? Pois bem, quando nós dormimos de forma adequada, nos períodos corretos, o mais recomendável seria próximo das 21h30, 22h, seria 9h30, 10h da noite, para aproveitar essa produção mais acentuada de melatonina, hormônio do crescimento, e para que haja uma limpeza melhor do sistema nervoso central através do sistema linfático. Quando nós conseguimos isso, há uma redução na produção de algumas citocinas ou proteínas inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6 e o TNF-alfa. Eu vou fazer uma comparação com a nossa capacidade de ouvir. Então, eu vou fazer uma analogia comparando como que o sono de qualidade pode melhorar a nossa imunidade ou melhorar a nossa capacidade de reconhecer agressores, como vírus, por exemplo, ou bactérias, e o sono. Bom, imagine que você está em um show musical, uma apresentação musical. Nós temos ali o cantor, ou os cantores, a banda, a orquestra, microfones e vários amplificadores, fazendo com que esse som saia em um volume alto. E isso seria comparado, por exemplo, a um organismo que está fragilizado por uma falta de sono. A pessoa dorme pouco, dorme tarde, dorme mal, muitas vezes sob estímulo de substâncias químicas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas é um sono de má qualidade. Então, ela vai produzir substâncias inflamatórias e o corpo fica em um estado pró-inflamatório. Então, seria o ruído presente no ambiente, seria justamente esse estado pró-inflamatório. O sangue está inflamado, existe muito ruído naquele ambiente. Então, voltando aqui ao exemplo do show musical, você está ali acompanhando o show, aproveitando, e você recebe uma mensagem de áudio, muito importante. Só que a pessoa que gravou o áudio no seu celular falou baixo, falou bem baixinho. E você ali tenta, de alguma forma, aproximar o celular ao seu ouvido para ouvir aquela mensagem importante, mas você não consegue. Por quê? Porque o ruído que está em volta impede a sensibilidade do seu ouvido de perceber aquele ruído, aquela mensagem importante. Então, eu estou comparando aqui o sistema imunológico com o som. E nesse caso, o que seria essa mensagem importante que chega no seu celular? Essa mensagem seria a entrada de um agressor. Vou colocar como exemplo aqui, estamos vivendo um momento de pandemia mundial, grave, né? Uma situação muito delicada, e todos estão preocupados. Será que eu vou meu corpo vai ter condições de combater esse vírus? Então, vamos supor que essa mensagem de áudio que chega no seu celular seja a entrada do vírus no seu organismo. São partículas minúsculas que estão circulando no sangue, e o corpo precisa identificá-las para poder combater. Só que o seu organismo está como você tem dormido mal, dormido tarde, dormido pouco, a qualidade do seu sono é ruim, você está em um estado inflamatório, há muito ruído, e o seu organismo perde a capacidade
de reconhecer essa mensagem, de reconhecer esse agressor logo que ele entra no seu organismo. E isso permite com que esse vírus infecte várias células, comece a se proliferar de uma forma mais acelerada, e isso torna a sua reação imunológica inata, aquela imediata, muito mais fraca. Por quê? Porque você permitiu com que uma quantidade muito grande de vírus fosse produzida dentro do seu corpo, sem que houvesse uma reação imediata. Percebam aqui que a ideia seria, então, reduzir o excesso de ruído que está acontecendo no seu organismo e melhorar, induzir a produção dessas células que vão ser as células responsáveis. Foi feito um estudo, já há alguns anos, usando adolescentes do ensino médio, e eles compararam, em uma única noite, alguns alunos que passaram a noite inteira em atividade, viraram a noite em atividades, e outros que foram para sua casa e dormiram, tiveram a sua condição de sono ótima, né? E no dia seguinte, como foi um estudo feito em diferentes lugares dos Estados Unidos, um número muito grande de pessoas envolvidas, de alunos, eles perceberam que essa única noite aumentou o risco da pessoa apresentar sintomas de gripe em mais de 100%, ou seja, o risco foi 2 vezes maior para aquelas pessoas que passaram a noite acordado. Isso demonstra para nós que uma única noite de sono perdida vai produzir uma quantidade grande de fatores pró-inflamatórios, que vai aumentar esse ruído, digamos assim, e impedindo a capacidade do corpo de reconhecer e de proteger contra esse vírus. Então, resumidamente, gostaria de trazer a ideia, o conceito principal. Se você dorme mal, se você dorme pouco, tem o hábito de dormir tarde, você está expondo o seu organismo a uma produção de grandes quantidades de fatores inflamatórios, mantendo o seu organismo num estado de ruído, que diminui a capacidade do seu organismo de reconhecer os agentes agressores, como, por exemplo, o vírus. Então, para você turbinar, para você potencializar a sua capacidade de proteção, é primordial, é fundamental que o seu sono seja regular, abundante e que seja algo prioritário na sua vida. Falando ainda sobre o sono, nós estamos vivendo, nos últimos anos, uma mudança de comportamento da sociedade. Os estudos apontam que, em mais ou menos 1910, as pessoas dormiam, em média, 9 horas por noite. E que, atualmente, estão dormindo, em média, menos de 7 horas e meia. E essa redução estatística, ela é muito mais grave quando você comparar com diferentes grupos de pessoas. E no ano de 2010 foi considerado um grande fator de risco à saúde pública a privação do sono em adolescentes. Então, tanto doenças mentais, como uma redução da sua capacidade imunológica, como uma diminuição da sua capacidade de aprendizagem, um risco maior para doenças crônicas, como aterosclerose, né, que vai levar depois ao infarto, ao AVC, a hipertensão arterial, a obesidade, a diabetes, todos esses fatores estão sendo promovidos por uma sociedade que dorme pouco. O principal transtorno de sono se chama privação do sono, ou seja, sono insuficiente. E como que eu posso, então, para nós finalizarmos essa nossa abordagem sobre a relação entre o sono e a imunidade, como que eu posso, então, melhorar a minha capacidade, a minha qualidade de sono? Eu gostaria de abordar, em primeiro lugar, as substâncias químicas, que muitas vezes são usadas de forma errada para induzir o sono, como, por exemplo, o álcool. Nós sabemos que o álcool ele apresenta um efeito depressor do sistema nervoso central e também do sistema imunológico. Ao mesmo tempo que a pessoa está sentindo aquela sonolência após as primeiras doses de bebida alcoólica, o sistema imunológico dela também está sendo suprimido.
E a pessoa pensa assim, eu vou tomar uma taça de vinho antes de dormir, porque isso vai induzir o meu sono, eu vou dormir mais rápido, logo eu estou obtendo benefícios. Isso é um grande engano, grande engano. Primeiro, por quê? Porque os estudos comprovaram que a qualidade do sono, quando a pessoa está sob efeito do álcool, ela é muito ruim. Você não tem aquele sono que vai trazer a produção de substâncias benéficas. Então, não é o mesmo você estar dormindo, não é a mesma coisa qualquer sono com um sono de qualidade. Um outro risco muito grande que nós temos com esse hábito, que algumas pessoas têm de tomar alguma quantidade de bebida alcoólica antes de dormir, é que esse hábito, comprovadamente, ele induz o alcoolismo, ou seja, a dependência química. Então, não é aconselhável. Se você já ouviu por aí, ou tem ouvido, alguém dizendo que os médicos recomendam uma taça de vinho por dia para a proteção da saúde, para promover a saúde, isso está errado. Hoje, há um consenso em relação a isso, de que não há quantidades de álcool que possa ser recomendada. Não há níveis seguros para o consumo dessa substância. Então, é um grande erro pensar que há benefício em tomar uma taça de vinho todos os dias. Um outro problema relacionado ao consumo de álcool e o sono é que as pessoas, além delas terem um sono de má qualidade, quando vai passando o efeito do álcool, a produção por exemplo, acetaldeído, que é como se fosse após o processamento do álcool é produzida essa substância, ela diminui também a qualidade do sono e ela torna a pessoa no estado de alerta. Então, aumenta os níveis de insônia. Então, por exemplo, a pessoa toma aquela bebida alcoólica, sente vontade de dormir, dorme. Um sono de má qualidade. 3, 4 horas da manhã, ela acorda se sentindo mal. Por quê? Porque já passou o efeito do álcool e agora a gente tem apenas o efeito do acetaldeído, que tira o sono e aumenta o estado de alerta. Percebam que é um efeito duplo ruim do álcool sobre o sono, além dos efeitos, nós sabemos também, sobre o sistema imunológico. O risco de um alcoólatra ou de uma pessoa que ingere álcool com frequência ter uma doença infecciosa, como, por exemplo, a tuberculose, a hanseníase, ela é muito maior. Por quê? Porque o álcool ele está também inibindo a capacidade, a produção de células do sistema imunológico. Uma outra dica que eu daria para uma pessoa que quer ter uma melhor qualidade do sono é a importância de você acordar cedo todos os dias. Então, essa rotina de despertar cedo, ela é muito importante para ela, porque no momento que nós entramos em contato com a luz, ao abrir os olhos, ao abrir a janela, acender a luz, nós estamos dizendo para o nosso cérebro uma mensagem. Começou o dia e aí uma série de reações acontecem para o nosso ciclo de sono e vigília. Então, uma dica que eu daria para pessoas que têm dificuldade para dormir, que têm insônia, que precisam de remédio para dormir, é o seguinte: estabeleça o hábito de acordar todos os dias na mesma hora. O que seria acordar cedo? Depende. Para algumas pessoas, o cedo pode ser 5 horas da manhã, para outras pode ser 7, pode ser 8, mas não seria recomendável uma pessoa acordar depois das 8 horas da manhã, porque para ela ter uma quantidade satisfatória de horas de sono, ela tem que dormir cedo também. E vamos supor, dormir da 1 da manhã às 8, dormir 7 horas. Não é a mesma coisa que você dormir, por exemplo, das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Nós já abordamos esse assunto, mas então assim, estabeleça um horário para todos os dias, mesmo no fim de semana, você acordar naquele horário. Isso vai melhorar muito a qualidade do teu sono. Os estudos apontam que uma noite que a pessoa dormiu e acordou muito tarde, por exemplo, no domingo, tem pessoas que têm o hábito de passar a semana inteira acordando, vamos por aí, 6 horas da manhã. Quando chega no domingo ou no sábado, ela acorda 10h30 da manhã. Esse dia, ele pode atrapalhar o ciclo de sono daquela pessoa por mais 4, 5 ou 6 dias.
levando a pessoa a ter insônia. Então, uma outra dica, um outro conselho que eu dou para melhorar a qualidade do sono é a primeira refeição do dia. O desjejum, ou seja, o momento que a pessoa ingere calorias pela primeira vez no dia, ele também dá um sinal de que aquele dia está começando. Agora sim, Dr. Wallner, qualquer desjejum serve? Qualquer café da manhã serve? Não. Aí vem um outro tema. O brasileiro, de modo geral, ele tem um café da manhã, um desjejum muito ruim, de má qualidade, do ponto de vista nutricional. Geralmente, o brasileiro ele toma uma xícara de café, ou café com leite, e um pedaço de pão branco, uma fatia de pão branco. Nós sabemos que o café ele não traz nenhum nutriente robusto para a nossa alimentação, não tem calorias, né? Então vai ser só o açúcar mesmo que foi colocado ali, ou o leite, né, em pequena quantidade, e o pão branco, que é basicamente só o amido, que também vai ser transformado em açúcar, em glicose, no processo digestivo. Então, é muito importante melhorar a qualidade do seu café da manhã, incluir aí, né, alimentos que tenham um alto valor nutritivo, que contenham proteínas de qualidade. A gente pode mencionar aí as castanhas, as nozes, as sementes oleaginosas. Seria muito importante também incluir no café da manhã cereais integrais. Podemos falar do milho, do trigo, né? A canjica é um alimento muito rico nutricionalmente falando. Frutas também algumas frutas contêm quantidades significativas de gorduras saudáveis, como o abacate, por exemplo. Enfim, a questão do café da manhã ela poderia ser o tema de um dos dias aí do seminário de inteligência física, porque como é importante nós usarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual para planejar o que vamos comer e quando vamos comer. E hoje eu estou apenas trazendo a importância do desjejum, do café da manhã, para que a pessoa tenha um ciclo de sono e vigília saudável, para que ela marque pontos durante o dia de que aquele momento ali é o momento de acordar. Isso no final do dia vai ser refletido com um sono de melhor qualidade e num horário mais adequado. Um outro conselho que eu daria tem a ver também com a higiene ou com a proteção do sono, é sobre o uso de telas, o uso de iluminação artificial à noite. Esse é um risco muito grande que todos nós estamos expostos. Em 2007, foi reconhecida a luz artificial como um agente cancerígeno. Como assim, doutor? Você está dizendo que essa luz aqui, ela causa câncer? Sim, principalmente se ela for usada no período da noite. Então, esses estudos eles mostraram, foram diversos estudos, eles comprovaram que pessoas que trabalham no turno da noite, com exposição à luz artificial, o risco delas terem câncer é muito maior. Isso foi principalmente estudado em enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham no hospital durante a noite. Nós sabemos que geralmente o hospital ele é um ambiente bem iluminado, os corredores são lugares bem iluminados, com bastante exposição à luz LED, que tem a luz branca, a luz azul, principalmente, elas vão ter um mecanismo de inibir a produção de melatonina. A gente falou um pouquinho sobre a melatonina, agora eu estou trazendo ela de novo para falar como é importante nós usarmos a nossa inteligência para cuidar do nosso físico, estabelecendo horários para as nossas atividades. E a dica seria a seguinte: não é recomendável usar luz artificial, telas, televisão, celular, tablet, computador, nenhum equipamento eletrônico que emite luz durante o período que era para ser de sono. Então, eu sugiro para você, nosso amigo, que estabeleça um horário a partir do qual você não vai mais utilizar esses equipamentos e que as luzes da sua casa vão ser reduzidas. Procure ter apenas ali um abajur, uma luz fraca ao lado da cama,
né? Várias outras recomendações poderiam ser dadas para melhorar a qualidade do sono. A gente pode mencionar a importância do exercício físico, principalmente se ele for realizado no mínimo 3 horas antes do horário de dormir, porque o exercício na hora de dormir ele pode te despertar, né? Então, sugiro que seja feito no período da manhã, uma caminhada, uma volta de bicicleta ou a natação. Qualquer atividade física pode melhorar a qualidade do teu sono. A gente pode falar também sobre a questão do jantar. O jantar ele também tem que ser longe do horário de dormir. Então, imagine aquela pessoa que comeu só um pãozinho e um café da manhã no de jejum. Provavelmente essa pessoa ela vai ter muita fome após as 18 horas. E ela vai querer jantar. E o jantar dela não vai ser só uma xícara de chá e um pãozinho. Geralmente ela vai consumir grandes quantidades de calorias. Então, se você tem esse hábito, experimente inverter isso. Tomar quantidades grandes de calorias de manhã, e isso também vai facilitar para você consumir menos calorias à noite. E quando a gente dorme com o estômago descansado, digamos assim, a qualidade do sono também é muito melhor. Podemos falar também sobre o ambiente escuro para dormir, silencioso, que seja um hábito, enfim, que seja uma rotina de sono. E isso pode trazer benefícios inestimáveis para a sua saúde, prevenindo, então, as doenças infecciosas, ou no caso de você se contaminar com uma doença dessas, como, por exemplo, a da pandemia que estamos vivendo, com certeza absoluta, o seu corpo vai estar mais bem preparado para combatê-la se o seu sono for de qualidade. Mas não só isso, o sono ele pode melhorar o seu desempenho no trabalho, a sua capacidade de aprendizagem, de memória, também pode melhorar, diminuir o risco de você ter obesidade, de você ter diabetes, de você ter hipertensão arterial, o risco de desenvolver um câncer. Então, percebam como é fundamental usarmos a nossa inteligência para cuidarmos do nosso sono. Isso é algo primordial para a nossa saúde. Então, eu gostaria de convidar você a continuar durante esses períodos que nós estamos aí. Outros colegas médicos estão trazendo informação de qualidade para você, usar a sua capacidade, a sua inteligência para tomar decisões que vão mudar a sua qualidade de vida, a sua saúde, o seu bem-estar e trazendo para você muitas coisas boas, muitas bênçãos para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Valner, pelas excelentes considerações. Realmente, o sono, a proteção, são indispensáveis para a nossa vida. Nesse aspecto, uma vez perguntaram para Max Lucado qual seria a melhor forma de proteção. E com muita sabedoria, ele respondeu o seguinte: nós precisamos de reciprocidade para as coisas boas e de imunidade para as coisas ruins. Agora, como fazer essa distinção com maestria? A Bíblia vai nos responder em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não gostaria você, nessa noite, de permitir que Deus guarde a sua vida, o seu coração? Se esse é o seu desejo, feche os olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, onipotente Pai, muito obrigado por cada família que nos acompanha nessa noite. E o nosso desejo é que o Senhor possa, de fato, guardar a vida deles. O trabalho, os sonhos, os projetos, a vida física, mas principalmente a vida espiritual. Nos dê uma semana maravilhosa, na Tua paz e na Tua companhia. É a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você tem o desejo de conhecer mais profundamente os assuntos abordados aqui nessa noite, por favor, entre em contato agora mesmo com o nosso time do Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Ou acesse o link aqui na descrição do vídeo. Será uma alegria atendê-lo. É importante salientar que, além das temáticas abordadas hoje, o Centro de Influência tem vários outros cursos gratuitos. Curso de inglês, culinária, coaching e várias outras questões. Você vai se surpreender. Portanto, muito obrigado pela sua audiência
E a gente vai ficando por aqui. Eu sou o pastor Agenor Simões e esse é o seu Centro de Influência Bem pelo Bem de Joinville. Até semana que vem.